Olá, paz do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Seja exaltado para sempre o nome do Senhor Todo-Poderoso. Pois é, Deus tem uma palavra hoje tremenda para cada coração. Nesse mundo de tanta violência, tanta inconstância, tanta guerra, tanta vulnerabilidade das pessoas. Pois é, tanta insegurança. Por que não dizer assim? Deus tem uma palavra forte, potentíssima, que nos guarda, nos protege, nos fortalece. A palavra que o Espírito Santo me deu está no livro de Salmos e é o Salmo 127, versículo 1. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que versículo profundíssimo. É muito atual, como toda a Bíblia Sagrada. Pois é, com certeza o Espírito Santo vai falar conosco. Vai falar. E vai ratificar dentro de nós que se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham as sentinelas. Tudo é em vão. Você veja que o Senhor, ele diz aqui, nesse versículo 1, em vão, em vão. No versículo 2 também tem essa palavra em vão escrito de outra maneira, inútil, que é a mesma coisa que em vão. Então, o que é em vão? Porque aqui está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que quer dizer a palavra em vão? A gente tem que saber. Desnecessariamente, sem valor, inútil, sem fundamento real. Tudo isso é em vão, algo ilusório. No final de tudo, não vai dar em nada. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, louvado seja Deus. Esse versículo aqui fala de duas coisas: construção de uma casa e proteção de uma cidade. Ou seja, nós estamos neste versículo diretamente. Óbvio que casa e cidade são simbologias de ser humano, do homem. Nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. E nós somos a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Então aqui fala de uma forma genérica, mas também fala pessoalmente. É bom que a gente saiba disso. Glórias a Deus. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então, na verdade, como diz aqui, o versículo 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Então, no mundo, quando a pessoa quer ter sucesso nos seus projetos, geralmente ela faz isso. Acorda de madrugada, ela repousa tarde, ela sofre para conseguir alcançar o nível que ela quer dos seus projetos. Pois é. Então, mas nós sabemos que Deus falou que pôs assim
dá ele aos seus amados o sono. Então, não adianta construir muita coisa sem a presença de Deus. É forte demais, porque esse mundo é um mundo materialista. É um mundo que a pessoa vale pelo que ela tem, infelizmente. É um mundo cheio de ganância. E a pessoa é capaz, muita gente é capaz de fazer qualquer coisa para ter sucesso, né, na sua vida, para ganhar, para ter, para enriquecer. Mas tudo isso aí é vão sem a presença de Deus. Porque a certeza que temos aqui nesse mundo é de que um dia partiremos. E aí, tanta construção, tanta segurança humana, se Deus não estiver. Pois é. Então, o que é a palavra edificar? Se o Senhor não edificar a casa, construir, erguer, levantar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não estiver, sem Deus não somos nada. Se o Senhor não estiver no comando dos nossos projetos e planos, das nossas aspirações aqui nesse mundo, se não tivermos a proteção de Deus conosco, aqui está dizendo, em vão trabalham os que edificam. Tudo é em vão. O que foi que esse salmo aqui é do rei Salomão. E o que foi que Salomão disse lá em Eclesiastes? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Glórias a Jesus Cristo de Nazaré. Então, não podemos deixar Deus de fora dos nossos projetos. De forma alguma. Porque aparentemente até vai parecer que está tudo dando certo, que vai sempre dar certo. E a pessoa começa a se iludir que ou ela pensa muitas vezes que não vai morrer, ou ela pensa que se ela morrer vai ser o mundo, vai ser a continuação daqui dessa vida aparentemente boa, que não é o caso. Nós sabemos que sem Deus, o que será de nossas vidas? O que será? Meu Deus, é algo que, meu Deus, a gente tem que sempre fazer essa pergunta a nós mesmos. Meu Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Muitos de nós, muitos, já teríamos sucumbido há muito tempo. E claro, os projetos seriam todos vãos. Os planos estabelecidos, sem a presença de Deus, não tem valor nenhum. Louvado seja Deus. Então, não adianta nós fazermos tantas coisas, a gente, como está dizendo aqui, né, construirmos tantas coisas para as nossas vidas, sem Deus estar conosco. Não tem valor nada verdadeiramente real. Não existe valor. A diferença é quando Deus está na nossa vida. Aí tudo, um simples prato de comida, que você está ali matando a sua fome, tem um valor inimaginável. Você sentar para comer uma sobremesa no sofá da sua casa é algo sublime.
porque a paz está em você. Deus está ali, no controle de tudo. O que adianta a pessoa estar como essa aqui, ó, levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores? Sem a presença de tudo isso aqui, falta a presença de Deus. Porque a Bíblia diz, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que adianta construir tantas coisas? Se muitas vezes o sono é um sono turbulento, sem paz nenhuma. Porque a pessoa ela já fica pensando no amanhã, como vai ser. A mente dela às vezes não para. O corpo dela às vezes até sim para, mas a mente está ali querendo, pensando como fazer para construir. E não adianta. A construção de qualquer coisa nesse mundo sem a presença de Deus. Não adianta riquezas, poder, destaque, evidência. Tudo isso, fama, sucesso. Meu Deus, tudo isso aí é tão fugaz, é tão passageiro. Tudo isso é um conto ligeiro. O que faz a diferença é a presença de Deus. Ele sim, ele faz a nossa vida ter valor em todos os momentos. Ele nos mostra que nas mínimas coisas nós temos prazer, felicidade. Não precisamos atingir coisas fenomenais, faraônicas, para sentir alegria. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. A pessoa vai trabalhar, vai se desgastar. Quando ela olhar, ela vai dizer, olha, eu vivi o tempo todo só para ter. E muitas vezes o tempo, a pessoa não tem condições, ela não consegue desfrutar do que ela construiu. Incrível, quantas pessoas morrem e deixam bens que nunca foram, entendeu? Que ela não conseguiu desfrutar daqueles bens. Quantas pessoas morrem, deixam milhões, bilhões, meu Deus, no banco. Elas viveram só para ter. Na verdade, não viveram. Que aqui diz, se o Senhor não edificar a casa, se ele não estiver nos nossos projetos, em vão trabalhos que edificam. Tudo é em vão. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter riquezas infindáveis nesse mundo, sem a presença de Deus? O que adianta? A Bíblia fala de um homem que ele era muito rico, tinha uma herdade com muitos bens, que produzia muito. Ele disse, olha, eu vou derrubar os celeiros e vou construir outros. E vou me regalar. Alma, tens em depósito muitos bens. Aí o Senhor diz, louco, hoje mesmo será perdida a tua alma. E o que tu tens, para quem será? Para quem? Se a pessoa construir um império nesse mundo, eu acho incrível que tem pessoas que não têm condição financeira ou têm uma condição através de muito trabalho, muita luta, e elas
invejam muito esses milionários. Elas gostariam de estar no lugar deles. Não. Sabe onde nós, né, devemos estar? No centro da vontade de Deus. Qual é a posição que Deus quer que nós fiquemos? Vamos ficar assim. Vamos olhar para essas coisas como passageiras. A mesma coisa, imagine, quando alguém trabalha em um banco. Um exemplo, o caixa de um banco. Eu fui caixa de banco há alguns anos. E se a pessoa trabalhar no banco, no caixa, e ela recebe uma maleta, às vezes, durante muitas vezes por dia, porque tem que repor para fazer os pagamentos, né? Os saques, essas coisas. Então, se um caixa de um banco olhar aquele dinheiro ali como dinheiro, como uma riqueza, ele vai perecer muito. Ele vai colocar o olho ali naquilo. Então, ele tem que ver ali como ele está trabalhando ali. Ali são papéis, somente. Está entendendo? Não a pessoa colocar o olho como, olha, eu queria ter esse dinheiro, eu queria ser rico, eu queria ter essa maleta. Não, está repreendido em nome de Jesus. A mesma coisa quando a pessoa olha para essas pessoas que estão cheias de sucesso e elas desejam, as pessoas, elas estão construindo os seus projetos, planejando, fazendo tudo. Então as pessoas olham e elas ficam sonhando em ser como aquela pessoa. Não. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para adorarmos a Ele. Ele sim é o maior tesouro que nós temos. Ele sim é eterno. Vamos estar com Ele. As riquezas desse mundo, as construções, tudo, as realizações, todas vão ficar aí. As pessoas têm que entender. Por isso que quando a pessoa se converte, a pessoa tem um certo poder aquisitivo, ela coloca muito na balança isso. Elas, né, muitas delas acham que ser crente é uma coisa muito pequena diante do poder, do dinheiro que ela tem. Meu Deus, Deus não quer o dinheiro de ninguém. Deus quer o coração. Mas se o coração estiver no dinheiro, nos bens, não adianta. Tudo que a pessoa fizer vai ser em vão. Está dizendo aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Em vão. Não tem valor nenhum. A pessoa pode até ter momentos de alegria, ter aquela coisa, né? Ela está construindo, ela está progredindo. Quando a pessoa fala de progresso, ela só pensa em dinheiro. Em que adianta ter tanto progresso financeiro, meu Deus, sem a presença de Deus? A presença de Deus não se compra com nada material. Louvado seja Deus, tudo feito, tudo, absolutamente tudo feito, sob o comando de Deus, com a proteção de Deus. Meu Deus, vale a pena. Vai nos levar à eternidade. Sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, Deus ficando fora dos nossos projetos, estão fadados. Eles estão fadados. Lá no final,
ser grandes decepções. Porque nada nesse mundo, nada. Por isso que as pessoas, muita gente, às vezes é difícil se firmar com Deus, porque ela fica dividida. O material é muito forte no seu coração. Então ela acha que servir a Deus é perda de tempo, que é para pessoas alienadas, ultrapassadas. Meu Deus, servir a Deus é para pessoas separadas do mundo. A pessoa decidiu no seu coração se entregar ao Senhor. Não por força, não por violência, mas pelo Espírito da glória de Deus. Então, nenhum projeto, nenhuma construção, está dizendo aqui, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todos os projetos, sem a presença de Deus, não tem valor. Está dizendo aqui, em vão trabalham os que edificam. Em vão. Inutilmente. Desnecessariamente. Tremendo isso. Louvado seja Deus por todos que já compreenderam que Deus, Jesus e o Espírito Santo é a melhor parte, que jamais será tirada de dentro de nós. Tudo que a pessoa construir nesse mundo será tirado dela, tudo. Se não for tirado aqui no mundo mesmo, através, sei lá, de uma falência, de uma coisa, de uma má administração, quando a pessoa morrer, tudo que ela construiu é tirado dela. Tudo. Por isso que não adianta a pessoa se achar superior a ninguém, porque tem isso, tem aquilo. Somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse o quê? Que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino dos céus. Porque a pessoa, ela prioriza, muitas pessoas priorizam mamon, priorizam no coração. Elas lutam para construir, para ter. Lá na frente, quantos milionários, bilionários morrem, estão no leito de dor e dariam toda a fortuna deles para viverem. Quantos deles? Eles descobrem quanto tempo eles perderam. Poderiam fazer tantas coisas maravilhosas para a sua própria vida. Poderiam se fortalecer na presença de Deus. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Pois é. E essa primeira parte do versículo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Pois é tremendo esse versículo aqui. Ele chama muito minha atenção, esse versículo 1, principalmente. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meu Deus, é forte demais. Primeiro, o que é sentinela? É um guarda que está ali vigiando. No caso aqui, a cidade. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, aqui fala de proteção da cidade. Salomão, quando ele escreveu esse salmo, ele tinha em mente o quê? As cidades antigas, elas tinham fortes muros e portões bem resistentes.
para segurança, claro. Além disso, tinha os sentinelas, que eles ficavam ali na vigilância para que a cidade não fosse invadida pelos inimigos. Se os sentinelas falhassem, se as sentinelas falhassem, a cidade ia sofrer o dano. Então, Salomão aqui, ele tem em vista isto. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, por favor, não era aqui a habilidade e a competência da sentinela que fazia a cidade ficar guardada. Era a proteção de Deus. Claro, sempre. Então, aí muita gente, infelizmente, as pessoas às vezes não vigiam. Às vezes o ser humano é imprudente. Então, ele lê esse versículo e diz, não, então agora eu não vou precisar mais ter nenhuma segurança, né? Vou deixar minha casa à vontade, não vou precisar trancar direitinho, porque Deus, ele está guardando tudo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui está implícito. Tem que ter sentinela. Está dizendo aqui. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, ou seja, a cidade tem a sentinela, mas está sob a proteção e a guarda de Deus. Aí a vitória é completa. Com certeza, absoluta. Então, não adianta a pessoa não vigiar e depois culpar a Bíblia. Como eu nunca esqueço, tem muitos anos isso, muitos anos que eu li. Foi na cidade de São Paulo até, eu li no jornal na época. Um homem, ele se castrou e quando chegou no médico, o médico deu entrevista, falando sobre aquela situação. E ele disse ao médico, o médico disse, por que você fez uma coisa dessa? Ele disse, porque a Bíblia que mandou. A Bíblia diz que se um órgão está te escandalizando, arranque e jogue fora. Você está entendendo? Então a pessoa entendeu a Bíblia pela letra e a letra mata. O Espírito é que vivifica. A pessoa tem que ser liberta do poder do pecado, que usa aquele instrumento ali físico, que é o corpo do ser humano, para cometer iniquidade. Mas ele foi, leu aquilo ali, está entendendo? Não conhecia as Escrituras e escandaliza o Evangelho. Porque muita gente lê isso, ouve isso, começa a fazer o quê? Fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal do Evangelho. E muitas incorrem em grandes blasfêmias contra Deus. A verdade é essa. Então, a Bíblia diz, em vão vigia o sentinela. Ou seja, tem que ter sentinela. Tem que ter sentinela. Então, o esforço da sentinela é inútil sem a presença de Deus. Está entendendo? Nós podemos ter toda a proteção. Podemos morar num lugar altamente seguro, cheio de guarda montada. Mas se não tiver a proteção de Deus, em vão toda aquela guarda. É em vão. Por isso que nós temos que buscar o quê? A presença de Deus para termos o quê? A proteção do Altíssimo na nossa vida. Louvado seja Deus. É necessário se proteger, mas não podemos depender somente da nossa proteção humana para a nossa segurança. É Deus. É Deus.
porque Deus, ele é onisciente. Só Deus pode nos guardar. Só Ele. Nós vivemos num mundo que a cada dia está pior. Pare e analise quem é que tem te guardado até hoje. Quem é? É o policiamento da cidade? Não. Ajuda. Mas sem a proteção de Deus, esse policiamento, está dizendo aqui, é em vão. Está dizendo aqui. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor. Se o Senhor não guardar, pode ter toda a segurança. Está fadada ali ao fracasso, aquela cidade. A invasão dos inimigos. Porque o Senhor, ele vê tudo, ele é onisciente. Ele vê o que a gente nem imagina. Ele sabe tudo. Às vezes estamos em um certo lugar, só Deus sabe os planos que estão sendo feitos no mundo espiritual, através das pessoas, contra nossas vidas. Quantos planos foram feitos ali? Quantas vezes o Todo-Poderoso nos livra? São livramentos tremendos. Por que esses livramentos? Está dizendo aqui a Bíblia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está entendendo? Em vão vigia. Nada tem valor. A verdade é esta. Sem a presença e a proteção de Deus nas nossas vidas. Por favor, esse versículo aqui, não podemos entendê-lo só no geral, mas temos que saber que ele fala aqui também no pessoal. Nós somos casa e nós somos cidade também. É forte, é glorioso. Louvado seja Deus, para todos sempre, eternamente. Então, o trabalho do sentinela, óbvio, é fundamental. Mas sem Deus, não vale nada. Não está dizendo aqui. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, não adianta todo o aparato sem a proteção de Deus. Às vezes a pessoa, né? Eu fico assim pensando, a pessoa às vezes compra uma casa, uma coisa dessa aí, e coloca, né, câmeras em todos os lugares, é muita proteção, contrata guarda armada, é tanta coisa. Meu Deus, tanto dinheiro gasto com segurança. Mas o principal, muitas vezes, não está lá, que é a presença de Deus, que é a proteção de Deus. Então, a pessoa, ela, na verdade, está insegura. Porque está dizendo a Bíblia, é a verdade. O que está aqui tem que suceder na prática. Não é teoria isso aqui. Aqui diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está entendendo? Tudo é vão sem a proteção de Deus. Já parou para pensar se não fosse a proteção de Deus quando as pessoas estão dormindo? Que a pessoa, quando está dormindo, ela está ali vulnerável, totalmente. Está entregue ali. Imagine só, sem a proteção de Deus. Quantas coisas podem ocorrer? A pessoa está com a casa toda fechada, com
cadeado, com tudo ali, mas sem a proteção de Deus, pode acontecer muita coisa. E a pessoa ela vai perceber que tudo aquilo ali é em vão, porque falta-lhe a presença de Deus, que é o principal. Então, aqui nós temos que, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós temos que, a Bíblia tem vários exemplos, muitos mesmos, de pessoas que se precaveram, porém estavam debaixo da proteção de Deus. Se lembra de Neemias? Um dos vários exemplos da Bíblia. Neemias estava ali sendo perseguido pelos inimigos. Neemias fazendo a construção do muro, dos muros de Jerusalém. E aqueles homens, as cidades inimigas tinham aqueles que vinham para tentar barrar aquela obra gloriosa que foi determinada por Deus. E aqueles homens trabalhavam como? Numa mão seguravam as armas e na outra mão seguravam os instrumentos de trabalho. Pois é, tá vendo? Eles estavam debaixo da proteção de Deus, mas tiveram que fazer a parte deles. Olhe Gideão, Moisés, Josué, que foi um guerreiro, estava debaixo do poderio do Senhor, da presença de Deus, porém, eles procuravam se proteger. E tudo tinha valor por causa da presença de Deus, porque uma coisa vã é uma coisa sem valor, inútil, desnecessária. E Deus deixa bem claro aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta nenhuma construção na nossa vida. Nenhum projeto não adianta sem Deus. Se Deus não edificar a nossa vida, como está dizendo aqui. Se o Senhor não erguer a nossa vida. Se o Senhor não fizer uma construção na nossa vida, para sermos novas criaturas e adentrarmos a eternidade com Ele. Em vão, tudo que fazemos é em vão, se o Senhor não edificar a nossa vida. Se o Senhor não estiver à frente dos nossos projetos, planos. Tudo relativo às realizações aqui neste mundo. Tudo é vão. Está entendendo? A maior alegria. A Bíblia diz que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. A Bíblia não diz quando o milionário ele fica mais, que ele passa de milionário para bilionário, que há alegria no céu. Não diz isso a Bíblia. Mas quando alguém se arrepende, se volta para Deus, a alegria, por quê? Que aquela pessoa não vai penar eternamente. Aquela pessoa vai estar debaixo da proteção do Altíssimo, neste mundo maligno aqui, perverso, e na eternidade. Por isso que há festa nos céus. Nada material que conquistemos aqui nesse mundo vai haver festa no céu por isso. Nada.
Você vai ter pós-doutorado. Já pensou? Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde existem as melhores universidades do mundo, pós-doutorado, fluência em várias línguas. Não há festa no céu. Por isso. Sabe por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Em vão. Tudo aquilo ali é em vão. Se a pessoa não tiver a presença de Deus, a segurança da salvação eterna. Tudo isso é bom, excelente. Quem não quer ter um filho, quem não quer, a pessoa própria realizar isto, estudar num lugar de destaque, crescer, quem não quer? Claro, é coisa boa, é ótimo, com a presença de Deus. Mas colocando Deus fora, entendeu? Não há vitória. É muito passageiro aqui esse mundo. Louvado seja Deus. Deus estando fora dos nossos projetos, eles serão, no final de tudo, um grande fracasso. Louvado seja Deus. Seja exaltado o nome do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, você quer construir muitas coisas, você quer crescer na sua profissão, crescer nos seus projetos e planos e sonhos, amém. Dentro da normalidade, isto aí não sendo a prioridade do seu coração, e você debaixo da presença e da proteção de Deus, é bênção. Tudo isso aí é bênção na sua vida. Tenha certeza, você vai ter sucesso aqui na terra e na eternidade. Glórias a Deus. O que as pessoas não conseguem entender é isso. Que elas pensam que a pessoa tem sucesso aqui na terra. E depois, quantos pais se contentam que os seus filhos têm destaque no social, alcançaram níveis altos no estudo, no trabalho, na profissão, na ciência. Eles ficam muitas vezes ali, eles estão cômodos, estão na zona de conforto, está maravilhoso. Eles não podem se contentar com isso. O que adianta? Ganhar tudo e não ter a salvação eterna. Quando morrer, pode morrer velhinho, sem a salvação. Para que adiantou? A Bíblia diz, sabe o quê? Que antes um aborto. Está lá no livro de Eclesiastes. Antes um aborto. Porque nós sabemos que um aborto, aquele feto ali é uma vida. Ou seja, de quanto tempo foi gerado. Como Deus disse a Jeremias, antes que você fosse formado no ventre, eu te escolhi. Então, quando o óvulo é fecundado, ali já está uma vida. Já está uma vida ali. Então, se houver um aborto, ou a pessoa fez, ou foi um acidente, aquele feto ali, aquela criança, é uma vida. Ela vai para o céu, ela volta para Deus. Está entendendo? As pessoas, na eternidade, muita surpresa haverá. Muita surpresa. Louvado seja Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Toda a segurança que a pessoa tem nesse mundo, seja a segurança
armada, seja a segurança do dinheiro, da fama, do sucesso, da estabilidade financeira. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, em vão toda essa segurança. Porque segurança humana, terrena, sem salvação eterna, é destruição eterna. Glorificado seja Deus, que Ele nos deu o privilégio de escolhermos a melhor parte, que é a presença dEle eternamente. Louvado seja Deus. Então, que essa mensagem fique guardada no nosso coração. Ele diz aqui no versículo 2, inútil, em vão, vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão de dores. Tudo isso é inútil. A pessoa está construindo, está conquistando muita coisa, mas é inútil. A Bíblia está dizendo, é inútil. Sem a presença de Deus, sem a proteção do Altíssimo, sem a salvação eterna. Tudo é inútil. Tudo é inútil. Tudo é inútil. Tudo. Todo o crescimento que a pessoa teve nesse mundo, sem a presença de Deus, sem a proteção do Altíssimo, lá na frente, ela vai saber dentro dela que tudo foi inútil, porque faltou melhor, que a presença de Deus, conforme este versículo aqui é profundíssimo, está dizendo aqui. Tudo é vão, sem a presença, sem a proteção, sem a salvação eterna. Vamos orar, clamar, suplicar pela salvação eterna de vidas. Vamos orar para as pessoas conquistarem emprego e tal. Amém. Mas vamos orar pela salvação, porque é eterna. Nada que a pessoa fizer será vão de posse da salvação eterna. Essa é a palavra que Deus tem para os nossos corações. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.